Graças a pessoal, pastor Sérgio, olha aqui no nosso quadro, Você Entendeu Errado. E agora a gente vai falar de um texto que muita gente usa para cravar a volta de Jesus. Eu estou aqui com o meu mentor, o meu professor, pastor Adriano Moreira. E aí, pastor? Ó, Mateus 24 diz assim, 14. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Quer dizer, então, se a gente não pregar, Jesus não volta, se tiver uma pessoa que não... Como é que é isso aí? Bom, não é bem isso aí não. O assunto é outro. É outro? Não é bem exatamente isso aí não. Mas a gente vai entender melhor isso aí. Solta a vinheta que você vai entender que você entendeu tudo errado. Bem, então vamos entender o certo, né? A gente tem. Se você não está acompanhando a nossa série, você entendeu tudo errado, tá passando um cardzinho aqui em cima, aqui, ó. Clica nesse card, vão estar todas as séries que você entendeu errado, vários textos, que a nossa intenção aqui não é dizer que a Bíblia está errada, a Bíblia está certa. Nós que entendemos errado, interpretamos errado, por falta de conhecimento e interpretação de texto. Interpretação de texto é esta que está aqui o mestre, e na parte da teologia chamada hermenêutica de interpretação de texto. E se você tem dificuldade de interpretar texto, desenvolver mensagem, pregação, está passando aqui embaixo, vai ter aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, o link do nosso curso, com mais de 400 aulas e de interpretação bíblica. E o pastor Adriano é o nosso professor e a ajuda que eu estou te pedindo. Pastor Adriano precisa chegar a 1000 inscritos, eu preciso de você. Está o link dele aqui, canal do pastor Adriano Moreira. Você vai clicar, vai se inscrever, ativar o sininho, vai ser muito edificado com pregações, pensamentos, mensagens positivas e tudo mais. Mas vamos lá, pastor, explica pra gente que negócio é esse, virar o fim, não vai vir, não tem fim. Bom, a primeira coisa que precisa ser entendida desse texto é que ele não está falando de uma aceitação universal do Evangelho. Porque, inclusive, há uma linha teológica, escatológica, que, baseado nesse texto, diz que o Evangelho será aceito por todos. Ou seja, que o Evangelho, o reino de Deus, será implantado de maneira que todos no planeta Terra... Todos os humanos? Tem essa teologia bem tortinha. Tortinha ótima. Para a gente não ser muito radical aqui, bem tortinha, que acredita que, de alguma forma, todos irão aceitar. Bom, a primeira coisa a ser dita, pastor Sérgio, é que esse texto não está afirmando uma aceitação universal do Evangelho. E que, consequentemente, se dependa disso para Jesus voltar. Não, não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto está falando de que Deus não deixará com que nenhum ser humano não tenha tido alguma forma de ouvir a palavra do Evangelho. É isso que está sendo dito. Está sendo dito de uma propagação mundial, universal. É muito importante que, mais uma vez, é aquela regra da hermenêutica. A gente tem um texto que, se você o ler separado do seu contexto imediato, versículos anteriores, versículos posteriores, e de outros textos, você tem uma dificuldade. Um texto que nos ajuda muito a entender isso aqui é o texto de Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, que vai até o 22, onde o texto começa dizendo que Deus manifestou-se a todo ser humano, de modo que todos entenderam e todos compreenderam. E o final do verso 21 vai dizer que de modo que ninguém poderá chegar diante de Deus de modo indesculpável, porque Deus se revelou de alguma forma. Então, pode não ter sido um missionário que chegou lá e de alguma forma esse missionário disse, Jesus te ama, mas alguma forma de revelação de Deus chegou àquela população, àquele cidadão. Então, esse cidadão, aquela população não vai chegar diante de Deus e dizer assim, nunca soubemos de coisa alguma, nunca ouvimos sobre nunca ouvi falar do Senhor, nunca revelação alguma chegou até mim. Então, o que esse texto está dizendo é, não chegará o fim deste século sem que nenhuma pessoa não tenha sido alcançada com a revelação do Evangelho. E esse mundo que o versículo diz, é o mundo da época, o mundo todo o planeta? Está falando de uma era, vamos assim chamar, de era, né? Não está falando da época especificamente lá de Jesus apenas. Está falando do fim desse tempo, do fim desse mundo, do fim desse século. A Bíblia usa vários termos, não é? Mas podemos chamar era, tá? O fim dessa era.
Então, quando Jesus voltar, que a gente não sabe, mas Deus sabe, Sim. e Deus sabe que será o tempo em que a mensagem do Evangelho já chegou a todos. Os que já passaram, que já partiram, ok. Mas a todos os vivos ainda presentes no planeta Terra. Então, quando Deus, que é o único que sabe, e é o único que pode saber, porque ele é onisciente, que a sua revelação ela se plenificou no planeta Terra, a toda a humanidade, então o fim virá. E quando mas essa que tem uma linha teológica e todo mundo vai aceitar Cristo é radical. É radical. É denominado os pós-milenistas. Os pós-milenistas, eles acreditam que Jesus virá após o que eles entendem como milênio. O que eles entendem como milênio? É a implantação do reino de Deus na Terra. Só é uma linha bem pouco seguida hoje. Mas é escatologia. Escatologia. Deixa para outro dia. Para outro dia. Mas é só para poder você entender que... E ele também dá aula de escatologia, tá bom? Também, tá? É só para entender que é até uma fé muito grande, tá? Mas se entende que o reino vai ser implantado e Jesus virá. Tá? Então, portanto, esse texto não está dizendo isso. Esse texto apenas está dizendo que a revelação de Deus é universal. Ou seja, todo ser humano vai ser alcançado por algum meio da revelação de Deus, para que ninguém chegue diante de Deus indesculpável. Por quê? Porque Deus é justo, faz parte da natureza divina. Então Deus não pode chegar para um Sérgio, para um Adriano e dizer assim, e aí, por que você não me ouviu? Por que você não me atendeu? Aí eu vou dizer, nunca. Como assim? Não sei. Não sei de nada não. Então, ou seja... Tipo farol, quem Deus é esse aqui? Soltar o isso aí. Então, sei quem é. Exatamente isso aí. Aí a gente não tem como entrar em desdobramentos aqui, mas existem muitas formas e muitos modos de Deus alcançar qualquer ser humano como a sua revelação. Então é isso que esse texto está dizendo e nada mais para além disso. Mas olha só, a gente comentou, até mesmo acerca do devorador, que era uma motivação errada, para o pessoal entregar o disco. Se você perdeu essa ministração, o card está aqui, clique lá, foi forte demais. Essa do devorador, para poder dizimar. Perdeu? Clique no link, vai lá, porque o negócio aí está indo. O negócio lá foi forte. Mas enquanto a igreja motiva o líder ou a igreja, eu não vou nem crucificar o líder, quando a denominação motiva a igreja a evangelizar, respaldada nesse texto, é o seguinte: quando você não evangeliza, quando você não fala do amor do Pai, você impede a volta de Jesus, porque toda Mateus usa esse contexto. Está tudo errado, então. Está usando a motivação errada. Todo líder deveria, vamos conjugar os verbos que deveria, deverá motivar a sua igreja, os seus liderados a pregar o Evangelho. Porque Jesus mandou ir de pregar, ir de fazer discípulos. Paulo diz assim, ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, motivar a pregar, todos nós precisamos fazer isso. E precisamos ter essa responsabilidade. É a parte que nos cabe. Sim. É uma das ordenanças que Jesus deixou à sua igreja. Porém, Deus é o Deus que não deixará com que ninguém fique sem alcançar alguma revelação. Então, portanto, daria até um outro tema, a ordem de Melquisedeque. É o Deus que se revela independentemente de que uma presença humana possa chegar em algum lugar. Que vem de Salém, que entrega exatamente isso aí. Ninguém sabe como Deus falou com ele. Mas Deus se revelou. Então, inclusive, tem um livro muito interessante, que o título do livro é justamente esse aí, A Ordem de Melquisedeque. Vai mostrar exatamente de pessoas que tiveram uma forma da revelação de Deus chegar lá. O Evangelho chegou, mas sem que uma presença humana, missionária, tivesse chegado lá. Eu estavam muito evangelizados. Um conhecido meu, ele falou que uma vez, há muito tempo atrás, ele estava num baile funk, aqui próximo, aqui, perto ali da Dutra, e ele estava tocando a música Incorporado, o Diabo, funk muito antigo, e do nada ele falou que veio uma voz e falou assim: o que você está fazendo aí? O seu lugar não é aí. No meio do baile funk, cantando uma música que ovacionava o Satanás, ele falou que saiu dali, dias depois procurou a igreja, se firmou e cadê alguém pregando? História de quem se converteu lendo as escrituras. De repente o cara foi numa curiosidade, história de ateus, né? Pelo menos declara ateus, não crê em Deus, não crê em nada. Mas aí, tipo, vou ler para poder eu achar alguns argumentos a mais. Para continuar sendo ateu. Para continuar sendo ateu. Os sujeitos se converteram após a leitura da Escritura Sagrada. Sem mediação humana nenhuma. Sem nenhum humano dizendo lá, Jesus te ama, deixa eu orar por você.
e etc. E tal. Uma das formas de ter o seu errado. Mas não isenta o nosso id. Sim, não De isenta falar o com o nosso vizinho, id. ainda mais na tecnologia agora, a gente alcança Isso aí, gente. isso aí. Então, a motivação que a gente deve fazer com outros e deve ter com a gente mesmo, ela tem que continuar mesmo, de pregar. É uma ordem, é uma missão da igreja. Porém, a gente não pode pegar esse texto e dizer que a gente está impedindo a volta de Jesus porque a gente não está evangelizando. Porque senão Jesus não voltará nunca. Porque os cristãos hoje, o que mais estão precisando é de motivação para evangelizar. E o que menos estão fazendo é evangelizar. É uma outra realidade. Infelizmente, nós poderíamos e deveríamos estar evangelizando muito mais. Assim como a gente encontra na igreja primitiva o livro de Atos dos Apóstolos. Que vai mostrar uma igreja que, sem os recursos que temos hoje, Sim. como esse aqui, da mídia e de muitos outros, Cresceu muito mais. Cresceu mais do que nós, porque fizeram com precisão, com eficácia, com eficiência, a evangelização, a pregação. Eu estava batendo um papo com o pessoal que tem aula comigo de sermão expositivo, a minha turma de sermão expositivo, sobre a questão desse entendimento que muitas vezes hoje a igreja está focada em pregar para crente. Porque o pregar para crente que dá ibope, o que te dá agenda, Sim. que te leva. Não tenho nada contra congresso, inclusive me chamo da sua igreja, porque eu vou só mandar passagem de avião, que eu vou na sua igreja. Mas às vezes o que vai fazer com que o ministério exploda, né? Nos termos, né? Virou tudo, quebrou tudo. O que dá tapinha nas costas não é pregar para ele, é pregar para crente. Varão como Deus te usou. E a gente perde o foco, que foi a última ordenança de Cristo, que é o ID, né? E a igreja fica equivocada nesse ID. Então, assim, é importante. O texto não está errado. A gente é que entendeu errado. Você que entendeu errado. Entendeu errado. A maioria que entendeu errado. Então, o entendimento correto é esse texto está falando de uma propagação, de uma divulgação universal do Evangelho, não de uma aceitação universal que, inclusive, condiciona a volta de Jesus. Então, essa que é a colocação correta. O Evangelho será pregado a todos. Ninguém chegará diante do Senhor de modo indesculpável, dizendo, como a gente costuma dizer no carioquês, o Santo Antônio não me avisou. Então não chegará ninguém diante de Deus dizendo, não fui avisado. Então é isso que esse texto está dizendo. Então precisamos ter a motivação de pregar o Evangelho, que é uma ordem, porque é a nossa missão, porque queremos compartilhar essas boas novas, mas jamais dizendo que a minha evangelização é que está travando ou não a volta do Cordeiro. Meu Deus, forte demais. O que você achou? Quero agora a tua ajuda. Deixa nos comentários pra gente aqui o que você achou dessa ministração. Se você também tinha entendido errado. E se você tem algum texto que você tem dúvida ou que você ouve muito por aí. A gente vai abordar outros aqui ao longo dessa nossa primeira etapa, primeira fase. Você entendeu tudo errado. Mas talvez você tenha uma ideia brilhante de um texto que você ouve e fica meio equivocado aí. Então, deixa pra gente aí, mais uma vez, peça sua ajuda. Aqui na descrição, desce, por favor. Vai estar o curso completo aqui com mais de 12 disciplinas, mais de 420 aulas. Mas principalmente o link do canal do Pastor Adriano. Vamos passar de 1000, ele vai começar a fazer as lives dele. Espero ser convidado um dia, né? Quem sabe? Vamos ver se ele me dá essa honra. E aí eu preciso da sua ajuda, se inscrevendo no canal dele, para que juntos possamos propagar o Evangelho de Cristo. Compartilhe essa mensagem com seus amigos. Consideração final, pastor. Então, meu santo, você entendeu errado esse texto. Evangelize, pregue, vá nessa missão, é ordem de Deus, que o seu coração esteja ardendo por vidas para Jesus, mas saiba, você não está impedindo a volta do Cordeiro. Quando tiver que chegar, a volta do Cordeiro, ela acontecerá. Ora vem, Senhor Jesus. Para a glória de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém, queridos? E como eu sempre digo, beijo no seu coração, graça e paz.